Pensa numa época de puro drama, de emoção à flor da pele, de intensidade. Essa época foi o período barroco, e a arte que nasceu ali é o reflexo perfeito desse mundo todo turbulento. Para a gente começar a entender isso, olha só que exemplo poderoso. Isso aqui não é só uma estátua, é um momento, um instante de uma intensidade espiritual assim avassaladora que foi esculpido em mármore. E aí fica a pergunta, né? Por que essa arte é tão carregada, tão cheia de emoção, de drama, de tensão? O que é que estava acontecendo para que os artistas criassem obras com uma força tão teatral, quase crua? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa entender o mundo bem agitado que deu origem a essa arte. Então, vamos nos situar aqui. A Era Barroca não foi um piscar de olhos, não. A gente está falando de mais ou menos uns 2 séculos. E foram séculos de muita, mas muita mudança e conflito. E bem no centro desse furacão todo, a gente encontra o conflito que foi o combustível para esse movimento. Uma verdadeira batalha de ideias entre a reforma protestante de um lado e a contra-reforma católica do outro. E é aí que a arte barroca entra em cena, e entra como uma verdadeira arma. A Igreja Católica usou a arte para cativar os fiéis, sabe? Deixar todo mundo de queixo caído. Ao mesmo tempo, para intimidar quem duvidava da sua autoridade e, claro, para inspirar e atrair novos fiéis. Era uma comunicação visual muito poderosa e persuasiva. E até o próprio nome, barroco, já dá uma pista do estilo, né? Vem do português, da ideia de uma pérola imperfeita. Ou seja, algo muito enfeitado, complexo e talvez meio irregular, fora do padrão perfeito que se buscava antes. Tá, mas como os artistas pegavam essa tensão toda e colocavam numa tela, numa pedra? Vamos dar uma olhada agora na linguagem visual bem específica que eles criaram. O que a gente vê aqui é uma virada de chave gigantesca. Se antes, no Renascimento, a busca era por clareza, equilíbrio, tudo harmônico e simétrico, agora no Barroco é praticamente o oposto. É a obscuridade, a desarmonia, o exagero, a assimetria. E um cara que foi um mestre absoluto em mostrar esse novo estilo foi o Caravaggio, um artista que revolucionou a pintura do seu tempo. Então, qual era o ponto crucial, o truque para criar tanto drama? Caravaggio dominou uma técnica chamada chiaroscuro. Basicamente, é usar contrastes absurdos entre luz e sombra. Pensa num facho de luz no meio da escuridão total. A versão dele era tão intensa que até ganhou um nome próprio, tenebrismo. E isso aqui ilustra perfeitamente esse ponto. Não importava se era na pintura ou na escultura, a linguagem era a mesma. É a emoção no volume máximo, capturada por essa dança entre luz, sombra e poses super dinâmicas. Mas olha, esse conflito não ficou só no campo visual, não. Ele também moldou de um jeito muito profundo a literatura e as ideias daquela época. Os escritores também estavam lidando com as mesmas dualidades, tentando, fazer algum sentido de um mundo que parecia preso entre a fé medieval e a razão que começava a despontar. Para conseguir expressar um mundo tão complexo, surgiu uma linguagem literária igualmente complexa. É o caso do gongorismo, que vem do poeta Luís de Gôngora. É um estilo todo ornamentado, erudito, de propósito, cheio de jogos de palavras e frases invertidas, tudo para refletir a complexidade do mundo. Essa aqui é um exemplo perfeito de um paradoxo, uma figura de linguagem muito usada na época. Uma frase que parece se contradizer, mas no fundo, ela carrega uma verdade bem profunda sobre a condição humana. Vamos ver como um dos grandes nomes do Barroco no Brasil, Gregório de Matos, usa o contraste para explorar esse tema da transitoriedade, de como as coisas são passageiras. Logo de cara, o poema já estabelece uma série de contrastes muito fortes, né? Luz contra a escuridão, a beleza que se apaga na sombra, a alegria que se perde na tristeza. E aqui está o paradoxo central do poema. A única coisa que é firme, a única certeza que se pode ter, é a inconstância. É que tudo muda. Certo, mas e aí? O que ficou disso tudo? Qual é o impacto duradouro desse período tão dramático? A influência vai muito além da pintura e da poesia. Na música, por exemplo, o Barroco foi, definitivo. Foi nessa época que compositores como Bach, Vivaldi, Handel definiram o sistema de notas que a gente usa até hoje. E gêneros gigantescos, como a ópera e a sinfonia, nasceram aqui. Uma obra que foi um marco, por exemplo, foi a ópera Orfeu, do Monteverdi, lá em 1607. Então, se tem uma coisa que a gente precisa guardar sobre o Barroco, é isto. É a arte da tensão.
O choque de ideias, sagrado contra profano, luz contra escuridão, razão contra fé, é o motor que move toda a arte barroca. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A arte nunca é criada num vácuo, né? As tensões de uma era sempre vão encontrar um jeito de se expressar. Como será que o conflito e a incerteza do nosso tempo estão moldando a arte que a gente vê por aí hoje?